em pleno domingo, se dedicando ao conhecimento. Tá? Isso aí é verdade. Isso é fundamental para o nosso crescimento. Meu povo, falando sobre colonização portuguesa. Tá tudo certinho aí no YouTube, né? Já está espelhando, tem mais gente assistindo. Vamos falar sobre colonização portuguesa e a questão indígena. A gente vai trabalhar aqui, tá, um pouco dessa relação entre os colonos, tá, que seriam os portugueses, europeus em sua maioria, né, os europeus, e os nativos, os selvagens, os silvícolas, os povos indígenas, os ameríndios, esse contato que ambos tiveram ao longo do tempo, tá? E a gente vai falar desde os primeiros contatos até a fase da hostilidade, né? Onde começaram a se tratar de forma diferente, tá? Por alguns motivos que a gente vai ver hoje aqui na aula. E todo esse trato diferente resultou no que a gente já bem conhece, que é a Guerra dos... Quem completa? Mascate. Não, meu filho. Dos bárbaros. Bárbaros. Guerra dos bárbaros. Passou raspando. Dos bárbaros. A gente está falando aí de um conflito entre nativos, tá, e colonos. Beleza? O conflito da Guerra dos Mascates a gente vai deixar para outro evento. Hoje a gente vai falar sobre a colonização e a questão indígena, desde os primeiros contatos até a fase da hostilidade portuguesa, que gerou algumas outras situações. Pô, uma coisa que eu quero que vocês entendam, tá? Antes de tudo, é que na história, todo historiador ele deve considerar uma coisa que é fundamental, que é o quê? Tá no slide para vocês. A fonte. A fonte é de onde vem aquela história. A gente pode ter diversos tipos de fonte, tá? Sejam fontes documentais, fontes iconográficas, que são fotografias, pinturas, fontes orais. A gente pode ter também fontes materiais achadas da arqueologia, tá? E diversas são as fontes. Mas vocês têm que entender uma coisa, não se faz história sem fonte. A gente tem dois tipos de fonte, as fontes primárias e as fontes secundárias. Fontes primárias, elas sozinhas têm um potencial para eu poder construir uma narrativa histórica sobre determinado assunto, em um espaço temporal e em um determinado território, sempre sobre seres humanos. Tá? Então, fontes primárias, como, por exemplo, documentos gerados pela coroa, documentos gerados pela igreja, cartas régias, leis indigenistas, todos são documentos que podem ser utilizados para fazer história. Somente esses documentos, a gente analisando, o historiador, pode construir uma narrativa e um juízo de valor sobre aquela sociedade ali. Tá? Sobre o contato entre duas civilizações distintas. A gente não pode, apenas através da oralidade, ou seja, o disse-me-disse, a fala, construir uma narrativa. É que nem dentro de uma peça jurídica, é que nem no cotidiano do policial militar, como, por exemplo, numa delegacia. Quando a gente conduz alguém para a delegacia, a gente tem que levar o acusado, a vítima e a materialidade, que é o produto do crime. E aí a gente vai gerar um documento, tá, que torna público aquele fato. Se a gente não conduzir para a delegacia, fica apenas na oralidade. E eu dizer que aquilo aconteceu, ou querer responsabilizar aquele infrator por algo que ele fez, não vai rolar. Tá? Mas quando a gente conduz para a delegacia e aí é gerado um auto de flagrante delito, tem a prova documental de que aquilo aconteceu. E aquilo ali vai ser utilizado para processos penais no futuro. E a história é a mesma coisa, ela precisa de fontes para se basear. Então, apenas através da oralidade não dá para fazer história. E esse é um dos principais problemas, meu povo, para a gente falar sobre o assunto de hoje. Qual é o assunto de hoje? Relação entre colonos e nativos ao longo do tempo, tá? Desde os primeiros contatos até a fase de hostilidade. Ah, professor, não tem fonte não para trabalhar esse assunto, não? Temos. Temos fonte, sim. Mas se vocês conseguirem observar aí no slide que eu trouxe para vocês, tem escrito o seguinte: atualmente, as fontes são escassas. A ausência de fontes históricas indígenas se dá pela sua tradição de quê? De
oralidade. A gente não tinha uma cultura presente, marcante, indígena na questão o quê? Escrita. Não eram, até onde a gente sabe, não eram elaborados materiais, documentos, não eram elaborados documentos para esses documentos serem utilizados posteriormente como fonte. Tá? E era justamente pela tradição deles, dessa oralidade, todo o conhecimento, inclusive de chefes religiosos, chefes políticos, guerreiros, tá? Todo o conhecimento ele era passado através da oralidade. Então, já era uma característica cultural. E hoje, para a gente fazer história com essa oralidade que se perdeu ao longo do tempo, não dá. Então, quando a gente vai contar essa história, desse contato entre esses dois povos, a gente vai utilizar a história contada por quem? Contada pelos vencedores, que é a conhecida, que está aí no segundo tópico, a história vista de cima. História vista de cima é uma história contada de quem venceu. Tá? Não dá para quem perdeu contar a história que, de fato, né, aconteceu segundo a sua visão. A gente só tem o quê? Uma visão. A tradição indígena não permitiu que essa história ela fosse incluída dentro da historiografia desse primeiro contato dos povos. Mas aí a gente tem algumas fontes. Tá? Tem fontes de tupis, que seriam uma denominação, tá? para falar dos indígenas do litoral. A gente tem, além da história deles, tem a história dos conquistadores em si, cronistas, escritores portugueses do Brasil colonial. Todos eles contam e falam desse primeiro contato. Retratam em crônicas essas guerras, da violência dessas guerras, do poderio bélico dos portugueses, dos ataques mal sucedidos dos povos do Cariri, né, que são denominados aí de tapuias, tá? Que é uma nomenclatura que não é uma nomenclatura dada dos próprios povos, tá? É uma nomenclatura que os invasores eles dão. A gente vai trabalhar isso daqui a pouco. Enfim, a Guerra dos Bárbaros é um dos eventos em que as fontes são essencialmente positivistas. Tá? A gente não tem muito aí de fonte da história dos que não são os vencedores. Tá? Só para vocês entenderem aí a importância da fonte histórica e as fontes que a gente dispõe para fazer o estudo desse assunto. Então vamos para o próximo slide aí. Tá? Vamos falar um pouquinho sobre esse primeiro contato. Tá? Desde o primeiro contato, que foi um contato mais amistoso, como vocês podem perceber aí no primeiro tópico, fiz questão de escrever e detalhar. O primeiro contato com os povos indígenas foi amistoso. Por que foi amistoso? Porque os portugueses estavam em desvantagem numérica e necessitavam dos indígenas para sobreviver no Brasil. Professor, como assim? Eles precisavam dos indígenas para sobreviver no Brasil? Literalmente. Imagina comigo. Tá? Se coloque no lugar. Você é um português, está indo aí numa expedição e chega no Brasil, você com mais 40, tá? E desembarca no litoral, consegue ver, como na carta de Pero Vaz de Caminha ele diz, paz, em outras palavras, lógico, para mim, aparentemente, de nada pode se aproveitar essa terra a primeiro momento. Ela tem bons ares, tem muita gente diferente. Eu acho que a nossa maior missão aqui vai ser salvar essa gente. Na carta de Pero Vaz de Caminha, em outras palavras, ele escreveu isso. Mas como é que ele poderia fazer isso? Além de salvar essa gente, tá? Nas palavras e na visão do colonizador. Além de salvar essa gente, tá? Na visão do europeu, como é que ele poderia também colonizar e obter lucros com esse contato? Isso aí, a priori, não poderia ser imaginado. No começo, eles tinham que fazer o quê? Garantir a sobrevivência. Não tinha como ele chegar na Terra e já arrumar briga com todo mundo. Pô, ele vai fazer ali, tentar, nos primeiros contatos, estabelecer uma conexão, tentar entender, tentar ser amistoso. Afinal, se eles fossem soltos ali, naturalmente eles seriam soltos assim, à própria sorte. Naturalmente eles seriam encurralados, tanto pelos selvagens, tá, os silvícolas, quanto pela própria natureza. Floresta densa, eles não sabiam o que comer.
as provisões que vieram no bar, nas caravelas com ele, logo se acabaria, tá? E seria insustentável essa colonização. Então, o primeiro contato com ele, naturalmente, vai ser um contato mais amistoso, visto a desvantagem numérica e a necessidade dos portugueses em se aliar aos indígenas para poder sobreviver aqui em terras tupiniquins. O pau-brasil, pessoal, como vocês já sabem, não é objeto central, tá, do nosso estudo hoje, mas faz parte aí para a construção do conhecimento. O pau-brasil ele foi o primeiro produto destinado à exportação. E para a extração desse pau-brasil, foi adotado o modelo econômico de escambo. Eu acho que muita gente aqui já sabe, mas para quem não sabe, o escambo ele consiste na troca de mercadorias ou troca de serviço sem fazer o uso do que a gente conhece hoje como o quê? Como papel, dinheiro, moeda. Não tinha um pagamento específico de um serviço que você fazia. Ah, meu serviço custa tanto, tome tanto. Não, era escambo, era troca. Tá? Então, essa troca aí, ela era feita naturalmente. Os indígenas realizavam todo o processo de extração, tá? Desde o corte até carregar essas toras de pau-brasil em direção às naus portuguesas e em troca dos mais variados produtos do seu interesse. Tá? Como vocês já sabem aí, espelhos, ferramentas de trabalho, dentre outras coisas. Tá? Que não vale a pena a gente ficar, mas vocês têm que entender um pouquinho desse processo, tá? Que seria esse processo de troca que garantiu aí, no primeiro momento, essa relação amistosa entre colono e o nativo, tá? O da terra. E, posteriormente, meu povo, no Brasil açucareiro, quando a gente muda o commodity, sai do pau-brasil e começa, de fato, aí a colonização, tá? 1530, a partir de 1530, começando mesmo, efetivamente, 1534, com as divisões das capitanias hereditárias, começa esse novo modelo, né, que é o modelo de plantation, para o plantio da cana-de-açúcar. O Brasil açucareiro começa, de fato. Então, a primeiro momento, esses indígenas que até então estavam em uma relação amistosa, eles começam a ser requisitados ali, né, só que de uma forma obrigatória, para serem utilizados como mão de obra escrava. E aí, meu povo, ninguém faz nada contra a sua vontade. Tá? Pelo menos a primeira reação quando alguém te impõe alguma coisa é você o quê? Naturalmente, resistir. Tá? Magnum Micena, o primeiro nome que está passando aqui. É o guerreiro aí que não vai muito com matemática, né? Isso, professor. Pronto. Isso. A sua prova vai ser todinha de matemática, 60 questões, só a sua. E aí? O senhor aceita? Me ferrava. Mas o senhor ia fazer o quê? O senhor ia aceitar ou o senhor ia buscar alguma alternativa para... Pô, não faz nem sentido, né? Só para mim, uma prova inteira de matemática não dá, tá? Isso aí é um exemplo bem... Pois é. Bem do momento aqui. Mas imagina, você tem um estilo de roupa, você tem uma religião, você tem um jeito de falar, até um idioma mesmo seu, e de repente alguém falar para você que você não pode mais fazer isso, além de não poder mais fazer isso, que é do seu costume, da sua cultura, que é do seu cotidiano, você acorda e já fala português, meu filho. Você levanta, você que é cristão, você faz uma oração. Você que tem um estilo próprio, você veste uma roupa. Poxa, no calor, eu não vou poder mais usar o estilo de roupa que eu gosto, mais folgadinha e tal. Tem que usar agora terno, gravata, blazer, blusa social. Então, assim, são algumas modificações que parecem ser pormenorizadas, mas que incomodam muito, tá? Que mexem com a dinâmica social. Sem falar, tá, dessas modificações aí na cultura, sem falar do trabalho forçado. Ninguém aqui gostaria, de forma nenhuma, de estar aqui hoje forçado. Muita gente, pessoal, muita gente está estudando para esse concurso. Muita gente mesmo. Vocês não têm noção da quantidade de pessoas que está estudando. Mas hoje aqui, nesse nosso encontro presencial, só está aqui quem quer. Nesse nosso encontro sempre presencial, só está aqui quem quer. Forçado, ninguém vem. E é até bom que não venha, tá? Que só esteja aqui quem quer. Porque quem quer, de fato, vai fazer o quê? Vai fazer acontecer.
são vocês aí, hoje, nessa corrida para aprovação, que estão em constante deslocamento. Nessa corrida hoje, quem não está assistindo a aula agora, quem está numa praia, quem está bebendo, quem está numa farra com os amigos, está estacionado, estacionou e travou o carro. E você está se deslocando em direção à sua aprovação. E o melhor de tudo, no conforto da sua casa. Eu sou suspeito para falar, mas estou amando esse modelo aqui semipresencial. É muito confortável e é muito boa a questão da interação que a gente tem, essa questão da possibilidade da interação e da quantidade de pessoas que a gente pode estar falando uma aula, pode estar ministrando uma aula. Às vezes uma sala de aula é um espaço, né, que restringe aí essa quantidade de pessoas que podem ouvir daquele assunto. Aí aqui na internet a gente pode estender essas possibilidades, tá? Estender essa capacidade. Mas falando, né, voltando aqui para esse ponto, né, a gente começa a perceber o início do Brasil açucareiro, tá? Com a adoção do sistema de plantation, a gente começa a perceber o quê? Pensem, o que é que a gente começa a perceber? Que está sendo modificado o quê? O trato com esse nativo, com o povo indígena. O que antes, no primeiro contato, tinha sido algo mais amigável, algo mais dócil, agora está iniciando uma fase de hostilidade. Entre quem? Entre portugueses e indígenas. Entre os dois, professor, entre os dois. Porque um está sendo hostil, obrigando o outro a trabalhar, e o outro vai acabar sendo hostil como? Em legítima defesa, resistindo a essas imposições, tá? Seja imposição na forma de trabalho mesmo, imposição na escravidão, ou até mesmo as outras imposições que a gente falou aqui, imposições culturais, na forma de viver. Tá? Então, esses que resistiam, esses que eram hostis à hostilidade portuguesa, esses eram denominados pelos portugueses de bárbaros. Tá? Os resistentes eram bárbaros. Porque, geralmente, o que resistia, ele fugia, ele tinha um modo de vida muito diferente do português, tá? Do europeu. Não tinha como estar se associando a esse europeu. Não tinha como estar fazendo o que ele fazia. Não tinha como estar adorando o Deus que ele adorava. Não tinha como estar vestindo a roupa que ele vestia, falar o idioma que ele falasse. Não tinha como deixar de ser poligâmico para ser monogâmico. Não fazia sentido na cabeça do natural. Durante anos ele viveu e foi ensinado que era daquela forma que se vivia. Tá? Então, os portugueses, ao observarem estes que não queriam fazer parte desse processo aí de aculturação dentro de um aldeamento, que daqui a pouco a gente vai ver o que é, Gilberto, eles eram chamados de bárbaros. Pois não? Alguém chamou? foi eu, Gilberto, foi Vitor que falou. Foi Vitor. Em termos da antropofagia também, vale lembrar que foi por conta disso também, né? Em termos do bárbaro, do termo bárbaro aí. Perfeito, meu filho, perfeito. A antropofagia foi uma das coisas que mais distanciou o português do natural. Tá? Questão de comer carne humana, que seria o canibalismo, ou na antropofagia, que seria o canibalismo ligado a um ritual, assustou, né, por demais o colonizador. E a gente vai falar disso aí daqui a pouco, tá? Que eu acho que seja nesse slide aí. Enfim, meu povo, vamos trabalhar o conceito de bárbaro? Né? O que é bárbaro? Professor, Fala, filho. eles usaram isso aí, a forma bárbaro, como uma forma pejorativa, não era? Perfeito. Eu vi isso Exatamente. aí. Para se tratar dos portugueses, né? Exatamente. Tá? Tanto que Vitor comentou agora, quanto que você falou, tá nesse slide aqui, tá? Que eu separei para vocês. O slide que a gente vai entender. Quando eles comiam também a carne dos inimigos, e eles, na cultura deles, salvo engano, era como se eles absorvessem a energia, as habilidades dos inimigos, né? Sim, perfeitamente. Perfeitamente. Meu povo, o objetivo da gente é entender o conceito do que é bárbaro hoje. Tá? O pessoal está comentando aqui no chat que a aula está para acabar, né? 14, 15 minutos aí. Enfim, meu povo, caso a aula se encerre, não se aperreiem, não se preocupem, não. Tá? Vocês vão ter a oportunidade aí de receber um novo link, eu tenho certeza disso.
Gente, eu fui escalado hoje de férias para um serviço extra, tá? Estão me ligando aqui do batalhão, só 1 minutinho, 2 minutinhos. Pois não? Boa tarde, Cabo, tudo bom? Treze minutos ela acaba, velho. A vida do prazo é do Estado. Tomou um cabelo na polícia. Pronto. Cara, eu tô olhando aquilo ali, 13 minutos vai acabar a aula. Eu tô vendo isso também, mano. Valeu. Valeu, meu. A ligação que o senhor queria receber era? O pessoal me escalou para um extra aí, né? Que minhas férias acabam amanhã. O pessoal me escalou para um extra hoje. Só que eu não posso tirar porque o Estado não se responsabiliza, né? Esse extra começaria agora de noite para até de madrugada, mas eu não, infelizmente não posso ir. Não que eu não esteja precisando, né? As férias foram longas, os gastos também. Mas enfim, meu povo, vamos ao que interessa. Conceito de bárbaro. Tá? Bárbaro, segundo o dicionário, é o que é ou quem é cruel, desumano ou feroz. É um conceito que nasceu ali no período medieval, tá? Na Idade Média, e foi muito utilizado para se referir, geralmente, a um povo que pertencia a outro grupo étnico, outra civilização, falasse outra língua e tivesse outros costumes. Geralmente, o que é bárbaro está totalmente desassociado ao quê? À nossa cultura. Se a gente olhar para a sociedade hoje, tá? E de repente assistir aí num programa televisivo aqui na televisão, você vê um crime chocante, tá? Um filho que foi lá e assassinou um pai, tá? Um pai que violentou uma filha. É algo que dói até você imaginar. Eu tenho certeza que está todo mundo aí, né, imaginando isso aí, falando, porra, isso aí realmente é uma barbaridade. E isso é bárbaro. Foge totalmente do quê? Do que a gente entende como permitido na sociedade da gente. Foge do nosso contrato social. Então, o europeu, quando chegou aqui, ele usou o termo bárbaro para se referir a esses indígenas, tá? Que, como o colega falou aí, tanto Eduardo quanto o Vitor falou o quê? Sobre o ritual antropofágico. Eu separei aqui no slide para vocês. Está aí, ó. Se referir aos indígenas, pois os mesmos, tá? Não todos, mas os que eles denominavam de bárbaro, os indígenas praticavam antropofagia, não eram cristãos e tinham costumes e linguagens distintas, diferentes. Então, na visão do europeu, na visão do português, esse grupo étnico era um grupo de bárbaros. Tá? Então, os indígenas que se recusassem a conhecer o evangelho e aceitar a imposição de costumes europeus eram considerados o quê? Bárbaros e, consequentemente, tá? Eram considerados inimigos dos cristãos. Mas aí surge uma ordem religiosa, que é a ordem dos jesuítas. Tem alguém com o microfone aberto aí? Ó, que é a ordem dos jesuítas, uma ordem cristã e católica, que eles tentavam definir o destino dessa colonização indígena. Tá? Os jesuítas, eles entram aí para não serem injustos, tá? Segundo a coroa e segundo a Igreja Católica. Eles não poderiam ser injustos já de cara, escravizando esse grupo étnico, escravizando os povos indígenas, simplesmente porque eles pensavam e eram diferentes. Pelo contrário, eles estavam praticando aquilo ali de forma inocente. Eles não tinham conhecimento do cristianismo, eles não sabiam que era o evangelho. Então, é nossa responsabilidade, não só nessa expansão territorial, mas nessa expansão cristã, falar para eles um pouquinho sobre o evangelho, sobre o cristianismo, tentar dar oportunidade a eles. Isso na visão da Igreja Católica, que entrou aí para poder mediar esse conflito que existia entre os colonos e os nativos. Então, eu separei esse slide aí para vocês entenderem um pouquinho do que a igreja fez para tentar mediar esses conflitos. A Igreja Católica e os povos indígenas. Diversos debates. Professor. Oi.
Ô, professor, os indígenas que não aceitavam a religião, os católicos pregavam a guerra justa, não é isso? Perfeito, perfeito. A maioria dos comentários de vocês, ó, estão perfeitos, tá? Todos aí dentro do padrão. E são comentários que a gente vai acabar vendo aí no decorrer dos slides. Os pontos que a gente... Ô, professor. Pois não. O senhor falou aí que nem todos os índios eram considerados bárbaros. E foi por esse motivo que algumas tribos indígenas se aliavam aos portugueses para retalhar outras tribos indígenas? Perfeitamente, perfeitamente. Como é o caso também da Guerra dos Bárbaros. Tá? Não só portugueses, mas os denominados tupis, tá? Os povos do litoral, se associavam aí, em sua maioria, aos portugueses nessa caçada aos tapuias, tá? Denominados também, povos denominados pelo colonizador de tapuia. Eles não se autodenominavam assim, não. Tá? Mas são coisas, pessoal, que a gente pode ver numa aula mais aprofundada dentro do curso semipresencial. Tá? E eu, mais uma vez, aqui já lanço o convite a vocês. Não percam tempo, já garantam a vaga de vocês. Tá? Vão ter vagas, um número de vagas X. Tá? Então, garantam a vaga de vocês para o semipresencial. Por quê? Porque as condições, tá, são melhores agora. Tá? Depois, eu acho que o preço vai alterar. E também tem a questão de que vocês vão ter um assunto completo de todas as matérias. Tá? Seja você que tem dificuldade em matemática, seja você que já é bom em história, mas quer ficar melhor ainda, que já teve aula com um professor, mas quer ter aula com outro professor, quer enxergar através de outro prisma o mesmo assunto, tá? Você vai ser muito bem-vindo para começar com a gente aí no dia 16 de outubro. Tá? Faltam 15 dias aí. De repente, não é o tempo também para sair o edital. Enfim, mais uma vez, as observações que vocês estão fazendo aí, pontuais, tá? Mas a gente vai acabar vendo aqui uma hora ou outra no slide. Se não ver nesse slide, a gente vai falar com certeza sobre esses assuntos aí nos nossos encontros semipresenciais, a partir do dia 16 de outubro. Continuando, houve diversos debates, tá? Para tentar definir o destino dos povos indígenas. A Igreja Católica, ela mediava, como eu falei para vocês, esse conflito entre colonos e nativos. A princípio, não era interesse da Igreja essa escravidão em massa dos nativos, essa chacina em massa, essa guerra, todo esse desgaste, não era interesse da Igreja Católica. O interesse era mediar para poder, de uma forma mais amigável, tá? Uma forma mais amistosa, conseguir novos fiéis e conseguir também a mão de obra. Tá? Não pela imposição direta ali, mas pela imposição mais intelectual, um jeitinho mais para chegar. Tá? No slide está dizendo aí para vocês que a Igreja Católica ela tentava, no primeiro momento, compreender os costumes e o modo de vida desses silvícolas. Os jesuítas, quando eles chegaram com essa missão. Eles começaram a aprender idioma, se mostraram curiosos por essa cultura. Que legal, interessante. Foram se aproximando, aprenderam a se comunicar, mas não na intenção de respeitar a diferença do outro. Vale salientar que a intenção era simplesmente para se aproximar e logo após colonizar e inserir os modos europeus, que seria a cultura europeia, e o cristianismo, que é a religião oficial da expedição, e esse cristianismo e essa cultura seria inserido nessa comunidade dos povos indígenas. E os responsáveis por essa educação seriam justamente os jesuítas. E vale ressaltar, meu povo, que caso eles aceitassem Cristo, o evangelho, que na maioria das vezes eles aceitavam esse evangelho simplesmente pelo fato deles já serem politeístas. Eles tinham vários deuses, né, sendo eles da natureza. Então, para o leque de deuses dele, Jesus era mais um. Por que não aceitar? Tá? Então, vale ressaltar que caso eles aceitassem ser seguidores de Cristo, eles também seriam declarados como súditos do rei. Porque, para a Igreja Católica, o rei ele foi agraciado por Deus, que concedeu para esse rei a honra dele reinar. Então, ele está lá, não é por acaso não, ele está lá porque ele foi colocado por Deus. Então, a partir do momento que o nativo ele se associava à religião cristã, ele se associava também à cultura europeia. Ele
virava súdito do rei e seguidor de Cristo. Tá? E para a Igreja Católica, pessoal, como eu já falei para vocês, não existia, né, essa possibilidade de, logo de cara, os índios serem compulsoriamente escravizados. Não. Tá? Por quê? Já falei para vocês anteriormente. Eles eram livres de pecado. Por que eles eram livres de pecado? Porque eles viviam em plena inocência. Eles não sabiam quem era Cristo, segundo a Igreja Católica. Então, a eles é dada uma oportunidade de se converterem, tá? De forma espontânea. Caso esse grupo não aceitasse, aí sim a Igreja Católica fazia o quê? Lavo minhas mãos aqui, ó. Pode decretar estes. A guerra agora contra esse que não aceitou Cristo, mesmo sabendo e conhecendo a verdade, a guerra contra esse agora é uma guerra justificada, tá? É justo a gente guerrear contra esse, por quê? Porque a gente está precisando de mão de obra, a gente está precisando, como eu falar no próximo slide aí, no próximo do próximo, tá? De território para expansão da pecuária. Então, é totalmente justo perseguir, guerrear, escravizar e, não sendo possível, matar esses indígenas. Mas, a primeiro momento, a Igreja Católica disse que não. De forma compulsória, não. Não dá para escravizar esse cara do nada, não. Ele tem que ter, pelo menos, a oportunidade de conhecer a Cristo. Beleza? Então, aí, você percebe nesse slide uma tentativa da Igreja Católica de mediar esse conflito entre colonos e nativos. E essa mediação do conflito, meu povo, aceitando os nativos serem colonizados ou não aceitando, geravam dois resultados. Tá? Ou guerra justa, ou aldeamento. Vocês conseguem ver aí no novo slide o título? Sim. Pronto. Então, a não aceitação da colonização ou a aceitação geraria esses dois resultados. Para o cara que não aceitou ser colonizado, para o que não aceitou Jesus Cristo, nem o modo de vida europeu, esse cara aí agora tinha que sumir do litoral. Tinha que ser endereçado ali, fugindo por conta própria para os sertões. Tá? Fazer aliança com quem nunca fez aliança. Porque quando a gente observa, pelo menos o mapa aqui do Nordeste brasileiro, a gente consegue identificar uma variedade grande de nações indígenas. A gente não está falando somente de tronco linguístico, não, como um colega aí falou, né? Ah, tronco linguístico Tupi, G, Macro G. Não, a gente está falando aí de grupos que se identificam de uma forma, tá? Seja ele do litoral, seja ele do sertão. Não é porque está no litoral que todo mundo é do mesmo jeito, não. Não é porque está no sertão que todo mundo é do mesmo jeito, não. Tem algumas características distintas que diferenciam grupos étnicos de outro. Se todos fossem iguais, eram apenas o mesmo nome que a gente estudava dentro do universo acadêmico, tá? Que não cabe a vocês no momento. A gente está falando aqui de um assunto para nível médio. Então, a nível médio, vamos entender guerra justa e aldeamento. No final, já lembrando, eu trouxe duas questões aí para você de como a UPE cobra esse assunto, que é de uma forma muito simples. Eu já adianto para vocês. A UPE, ela quer, em resumo, o que foi a Guerra dos Bárbaros e o que provocou. Até então aqui, vocês já conseguem identificar o que foi essa Guerra dos Bárbaros? O que foi que resultou nessa guerra? Espero uma resposta de alguém aí. Tu tá falando em termos das consequências, né? Como? No caso aí, em termos das consequências, né? Tá querendo saber? Não exatamente das consequências. De fato, o significado do que é, tá? Um resumo do que é essa guerra e o que foi que provocou essa guerra. Eu acho que foi a expansão dos colonizadores para tomar as terras dos povos indígenas para colocar a agropecuária. Foi isso mesmo. Né? Mais pela expansão pecuária pro sertão, na área do Vale do São Francisco, e resistiram de forma bárbara, né, pela portuguesa.
o povo indígena teve que resistir, né? A isso. Pronto. O legal é que vocês, no final de tudo, vocês vão ter a definição não de mim, tá? Mas da própria banca UPE, que é a alternativa correta da questão que eu vou trazer para vocês. Tá? Vocês vão gravar isso aí. Por quê? Porque é a única coisa que a UPE quer. E toda a prova da UPE teve uma questão de Guerra dos Bárbaros. E toda a cobrança da UPE foi a mesma. O que foi, que é justamente o conflito entre colonizador e nativo. E o que foi que isso provocou? Que foi justamente a Guerra dos Bárbaros, matança, morte, enfim, muita coisa. Daqui a pouco a gente vai ver Houve isso o aí. atraso também, o atraso na conquista do sertão também, né? Vocês vão ver aí, vocês vão ver daqui a pouco. Tá? Não vale a pena eu ficar botando o carro na frente dos bois, não. Vamos de forma progressiva. Vamos falar do resultado, tá? dessa tentativa de tratativa entre colono e colonizador, mediada pela igreja. Caso, já falei para vocês, caso eles aceitassem esse evangelho, o cristianismo e a cultura europeia, eles seriam inseridos dentro de um aldeamento, tá? Que aí no slide tem a definição do que é aldeamento. Caso eles não aceitassem, a estes era decretada a guerra justa, tá? Que é um termo, tá? Que está dentro aí do universo da guerra dos bárbaros. Ô, professor, o aldeamento, no caso, era se eles aceitassem, né? Perfeito. E caso não aceitassem também, logo mais, tá? Posteriormente, como cativos, tá? Como escravos dentro do aldeamento, de toda forma. Mas, a primeiro momento aí, de forma amigável, esses aldeamentos do litoral, eles foram construídos aí nessa intenção de abrigar estes que aceitaram tranquilamente não tranquilamente, né? Mas aceitaram aí, a primeiro momento, essa colonização. Então, vamos para o slide. Tá? O tópico 1, como eu falei para vocês, diz que tanto a guerra justa quanto o aldeamento foram exemplos, tá, de medidas adotadas pelo rei, juntamente com a Igreja Católica, a fim de solucionar o problema, entre algumas aspas, que esses indígenas, tá, estavam representando a coroa portuguesa. Essa resistência deles, essas investidas, alguns ataques, essa negativa a esse trabalho forçado, estava simbolizando e representando, de fato, o quê? Um problema para a coroa. A coroa, ela tinha um objetivo, que era justamente através do plantation, produzir e comercializar o açúcar, e para isso ela precisava de mão de obra. Tá? Antes de utilizar da mão de obra do outro continente, dos africanos, eles tentaram, tá, e utilizaram durante um bom tempo a mão de obra dos nativos, mas era uma mão de obra com muita resistência. Uma mão de obra que não estava acostumada a fazer esse tipo de serviço. Tá? O pessoal aqui já tinha essa cultura de plantar, de produzir. Porém, para eles não fazia sentido nenhum produzir em larga escala, uma grande quantidade, tá? De forma forçada, um produto apenas cana-de-açúcar. Não faz sentido nenhum. Até porque eles não tinham essa ideia de produzir para acumular bens, tá? Acumular capital. Não tinha essa intenção. Então, resistências naturalmente iam acontecer. Por isso, tá, que eles que eu falo, Igreja Católica e Igreja, consideravam o indígena nesse momento como um problema. Tá? Estavam representando um problema aí para a coroa portuguesa. E como eu falei para vocês, guerras justas eram guerras declaradas contra esses povos que estavam se recusando a aceitar a colonização portuguesa juntamente com o cristianismo. E que, por estarem recusando, estavam estimulando outros a também recusarem e, de certa forma, apresentava também ameaça a alguns colonizadores. Já o aldeamento, que é justamente o espaço em que eram concentrados esses indígenas, já é justamente a outra proposta, para quem, a primeiro momento, aí, aceitou essa imposição cultural, tá? Através da religião, através do ensino dos jesuítas.
Eles, dentro desses aldeamentos, eles que eu falo, os povos indígenas, eles eram alocados em aldeias cercadas. Essas aldeias, geralmente, elas ficavam em zonas fronteiriças, pessoal. Não só aqui no litoral, mas também nos sertões. Tá? Geralmente, era colocado um aldeamento numa fronteira. Por quê? Porque, justamente, eles estando na fronteira, caso viesse alguma ameaça do continente, outros europeus, outros povos indígenas, ou qualquer inimigo que fosse, eles bateriam de frente logo com quem? Com esses indígenas que estavam dentro do aldeamento. Era um tipo de muro, era um tipo de proteção natural. Então, já colocaram eles aí nessas fronteiras propositadamente, tá? Propositalmente. Então, tanto aldeamento quanto guerra justa, durante o Brasil colônia, foram práticas muito comuns. Porém, com o avanço da colonização para os sertões, a resistência indígena, que no começo foi uma, começou a ser outra. O pessoal começou a não apenas fugir, né? Tipo, do litoral para o sertão, não. Eles começaram agora a pegar em armas, realizar investidas, ataques, matar fazendeiros, matar centenas de cabeças de gado. Então, começou, de certa forma, a trazer um prejuízo para a coroa e, consequentemente, para a igreja, que no primeiro momento tinha protegido bastante aí, ou tinha passado a mão por cima dos naturais, tá? Dando a eles a oportunidade e uma conversão, não sendo tão incisivo, não tendo o braço tão de ferro, a mão firme, mão pesada, como pretendia a coroa, tá? E alguns dos colonizadores que estavam aqui na Terra. Mas a gente vai passar, pessoal, agora, a gente vai falar agora um pouquinho dessa expansão para o sertão, que é justamente a segunda fase dessa resistência indígena a essa opressão. Opressão essa que nenhum dos senhores, nem eu, gostaríamos de passar. Tá? Não precisa se colocar no lugar do nativo nesse momento, não. Se imagine na sua realidade de agora, vindo outro povo, outra cultura, tá? Coloque aí, por exemplo, um árabe, os árabes, tentando colonizar o Brasil, impondo a você a religião deles, o estilo de vida, a cultura, a roupa, o idioma. Naturalmente, vocês, tá? E eu apresentaríamos resistência. A primeiro momento, um tipo de resistência e, posteriormente, outros tipos de resistência, porque, naturalmente, quem estava colonizando ia querer ser um pouco mais incisivo, como foram os portugueses na questão da expansão para o sertão. Agora, o contato com os indígenas não estava mais aqui apenas no litoral. Apesar da cana-de-açúcar ser um grande commodity de exportação, era necessário com que acontecesse o quê? A diversificação dos produtos comercializados por Brasil. Por quê? Porque, naturalmente, como aconteceu, que foi a crise açucareira pós-expulsão dos holandeses, comercializando outras culturas, outros commodities, naturalmente essa crise não afetaria toda a estrutura social. Era uma garantia de lucro você ter outras fontes de renda. Tá? Por exemplo, eu sou policial e sou professor. Dá para entender? Então, naturalmente, a cana-de-açúcar, apesar de ser um grande commodity de exportação, ela enfrentava agora uma crise, tá? Desde a saída dos holandeses daqui do Nordeste do Brasil, tá? Tendo eles iniciado aí a concorrência, ficando o Brasil um pouco aí para trás nessa comercialização do açúcar, visto a proximidade da Europa, do açúcar holandês, os contatos comerciais que ele tinha, a especialidade de navegação que ele tinha e a técnica do refino. Isso aí é assunto para depois. Só para vocês se situarem mesmo. Então, era necessário garantir a diversificação desses produtos. Então, o que é que os portugueses decidem implantar aqui no Nordeste brasileiro? A pecuária. Pecuária era muito interessante porque forneceria carne para alimentação e couro. Tá? Couro também aí era fundamental nesse período e era forte, era uma boa moeda de negociação. O gado, no primeiro momento, tentaram alocar ele aqui no litoral, mas ele não podia e, pelo menos, ele não era bem-vindo pelos senhores de engenho, porque o gado pisando ali
ia tornar o solo infértil, ia destruir essa vegetação, tá, de açúcar, que já estava passando por uma crise, ia comer também. Tá? Não dava para criar os gados aqui no litoral, principalmente próximo aos territórios do senhor de engenho. Tá? Não dava, porque lá estava toda a produção colonial do açúcar. E aí, pessoal, o sertão, né, começa a ser visto como uma alternativa, como uma solução para esse problema. Mas, para ele chegar no sertão, ele não podia chegar do nada e se instalar. Nem se instalar no território que já era de povo indígena, nem se instalar em qualquer território. Por que não poderia se instalar em qualquer território? Porque se você for criar gado no meio de um lugar que não tem rio, não tem nada, um lugar seco, o gado não vai se sustentar. Você mesmo não vai conseguir viver lá. Então, geralmente, o colonizador, o pecuarista, o fazendeiro, ele vai procurar o quê? Proximidade com rios, nascente de rio, onde tem vegetação, onde o gado consiga pastar. E era justamente esses lugares que quem estava habitando? Os povos indígenas. Eles estavam habitando justamente esse lugar. Porque da mesma forma que é bom para o animal habitar, é bom para o ser humano habitar. Tá? Nesse quesito aí. Tá? Então, era necessário, a primeiro momento, expropriar esses povos indígenas que estavam lá naquela terra, que eram autóctones, que sobreviviam com o que a terra dava. Tá? Eles eram especialistas em viver daquela forma que eles viviam ali, naquela localidade ali. Então, para chegarem do nada e tirar eles, ia, no mínimo, causar um incômodo. Tá? No mínimo. E foi o que aconteceu. Muitos dos que estavam ali já vinham fugindo do litoral, daquela primeira pressão. Essa primeira fuga do litoral para os sertões foi a primeira forma de resistência, tá? De fugir. Vou sair de perto desse doido aí, quer que eu faça o que ele quer que eu faça? Vou sair de perto para evitar problema. Pô, mas eu vim para cá e até aqui agora o cara tá querendo infernizar minha vida, pô. Não dá. Então, eles foram criando, tá, essa ideia aí de uma resistência um pouquinho mais pesada, mais robusta. Então, além da pecuária, no terceiro tópico diz aí, ó, além da pecuária como uma alternativa pós expulsão dos holandeses, o governo geral também decide criar política de incentivo à ocupação no território brasileiro. Por quê que ele queria ocupar o território brasileiro? Além da expansão pecuária, que é o que a UPE mais adora. Por que ele queria povoar o território brasileiro? Na intenção de evitar novos invasores, ou até mesmo dos holandeses retornarem, principalmente para os palcos de batalha da Guerra dos Bárbaros, que se concentraram no nordeste do Brasil, nas regiões interioranas. Os holandeses, eles eram exploradores, tá? E chegaram até o Maranhão, que foi justamente para onde eu fui nas férias aí, saí de carro por esses estados todinho. E de carro demorou muito para eu chegar. Imagina os holandeses, tá? Aos pouquinhos, fazendo aliança com algumas ameaças indígenas aqui, chegando junto e tal. E aí essas alianças, inclusive com os tapuias, tá? Mais uma vez eu falo, tapuia, nome dado pelos portugueses, tá? Eles não se autodenominavam tapuia, não. Tá? Nome dado pelos portugueses a esses povos que não faziam aliança com os portugueses, e sim que fizeram aliança com os holandeses e lutaram na insurreição pernambucana contra os portugueses e contra os tupis, contra o terço de Camarões, contra o terço de Henrique Dias, que lutaram a favor da insurreição pernambucana. Isso aí é um assunto que vem um pouquinho antes dessa Guerra dos Bárbaros, tá? Mas que tem total conexão. Por quê? Porque na intenção de evitar com que esses que já foram aliados dos holandeses possam receber novamente holandeses, e esses holandeses, da mesma forma que os franceses também invadiram o Maranhão, possam retornar ao Nordeste brasileiro e causar novos problemas para os portugueses, o governo geral ele decide incentivar essas ocupações no interior do território brasileiro, juntamente com a expansão da pecuária para os sertões. Então, essa investida no sertão, essa expansão
para o sertão, ela conta aí com esses dois fatores, tá? Principalmente com a expansão da pecuária para o sertão, expropriando os indígenas de sua terra, e também uma política inteira do governo geral de povoamento dos sertões, tá? A fim de aniquilar, acabar, e nas palavras da corte, tá? Nas palavras da coroa, de uma vez por todas, erradicar essa raça de tapuias. Tá? Documentos oficiais narram essa postura e essa fala diante dos naturais. Então, a expansão da pecuária e a expropriação das terras indígenas vai motivar uma série de conflitos. E eu sublinhei aí, meu povo, não por acaso. Tá? A gente está falando aí de uma série de conflitos. Não foi um evento só. Não aconteceu apenas uma vez. Não foi uma coisa que... Puf, não. Foi uma série de conflitos. Ah, professor, foi tudo no mesmo lugar? Não. Uma série de lugares diferentes. A quilômetros e quilômetros de distância. Mas lutando todos por um motivo apenas. Seja de um lado, lutando pela expansão territorial, seja de outro lado, do lado dos nativos, dos povos indígenas, lutando pela resistência, lutando pelo seu direito de existir naquele espaço territorial que eles sempre estiveram. Tá? Então, esse episódio aí é conhecido como a Guerra dos Bárbaros. Tá? E aí, a Guerra dos Bárbaros, pessoal, eu trouxe aí logo de cara a citação de Pedro Puntoni. Pedro Puntoni, em todas as provas da UPE, ele foi citado, direta ou indiretamente. Esse cara aí é autor de um livro chamado A Guerra dos Bárbaros. E ele fala, tá? Segundo aquelas fontes históricas que a gente falou no começo, tá? Ele fala um pouco mais dessa Guerra dos Bárbaros, fala dos episódios que tiveram, os episódios principais, episódios secundários, qual era o objetivo dessa Guerra dos Bárbaros, quais eram as fragilidades, fala também sobre os problemas que as tropas que lutavam a favor dos portugueses enfrentaram, o corpo mole que eles fizeram, a espera por pagamento de soldos, as investidas que os janduís fizeram lá em Açu, no Rio Grande do Norte, lugar que eu parei, que eu visitei, né? que eu tentei dar uma explorada lá por essa região, que foi palco de uma das guerras mais sangrentas, tá? Não só para seres humanos, não, mas para cabeças de gado também. Mataram muito gado, tá? Nessa Guerra do Açu. Fizeram investidas contra fazendeiros. Derrotaram, na Guerra do Açu, o terço dos Henriques ali, a primeiro momento, que foi justamente onde Pernambuco participou desse evento. Tá? O território ali era do Rio Grande, tá? Que hoje é conhecido como Rio Grande do Norte, mas contou com a participação de Pernambuco. Também teve outros movimentos, outras guerras, outros conflitos aqui no interior também do nosso estado, mas com grande expressão, que não tem muita chance de cair na prova, Guerra do Açu e Guerra do Recôncavo. Já já a gente vai passar por cima desse assunto, tá? Na intenção de chegar no resumo geral, no que você precisa para enfrentar essa prova da UPE. Tá? É basicamente a mesma coisa que ela cobra toda vez. O significado, o conceito, né? O que foi que resultou. Já já a gente vai chegar lá. Tá? Mas segundo Pedro Puntoni, um fator principal para a reação desses povos, tá? Que eram os povos indígenas, foi a expansão da economia pastoril, ou seja, a pecuária levada até o sertão, levada até os sertões. Sertões, tá? Então, o que acontece? Visto que tal economia precisava de terras e, consequentemente, mais mão de obra, incentivando expedições para a escravização de indígenas dentro desse sertão e a conquista de terras que já estava ocupada por esses povos originários, esse nativo, agora ele começa, tá, como um fator principal, segundo Puntoni, a reagir contra a expropriação de terra, reagir contra essa tentativa de escravidão, reagir contra essa imposição cultural. Então, a Guerra dos Bárbaros, pessoal, segundo Pedro Puntoni, é o quê? É a reação desses povos a tanta opressão. Qual é o resumo da Guerra dos Bárbaros? A reação
dos povos indígenas do sertão, tá? Não é qualquer povo indígena, não. Tá? Os povos indígenas do sertão é a reação destes a uma expansão agropecuária, uma expansão da economia pastoril, visto que essa economia da pecuária, da economia pastoril, demandava terra essa que já estava ocupada por essa galera, e também demandava de mão de obra, ou seja, o cara não queria perder suas terras nem ser escravizado. Então, segundo Pedro Pontoni, o fator principal para a reação desses povos indígenas é justamente isso. E a guerra, meu povo, só aconteceu porque o pessoal fez o quê? Reagiu, não se deixou, mais uma vez, ser escravizado, ser aculturado. Simplesmente isso. E aí, um movimento de resistência é elaborado entre os povos indígenas brasileiros. Nações indígenas diferentes, como, por exemplo, Cariri, tá? Que habitava aí boa parte do Nordeste brasileiro. Tarairu, que já é uma flexão desse povo Cariri. Então, a gente tem aí povos indígenas distintos que, no decorrer dos séculos, guerreavam entre si. Outros que nem se davam mal, mas também não se davam bem. Outros que já tinham aliança. Uns que já tinham características culturais distintas. Estes agora, em nome de um objetivo comum, se unem na conhecida Confederação dos Cariri. Tá? Que foi justamente esse movimento de resistência. Pô, eu não vou deixar com que o cara tome minha terra, me faça de escravo e imponha para mim a religião dele e a cultura. Simplesmente isso. Eu tenho certeza que depois de hoje você não é uma questão mais de guerra dos bárbaros, não. Tá? Mas também não é ver hoje e esquecer desse assunto, não. Tem que ficar revisando. Tá? Mas eu quero que vocês peguem essa base. O que é o pé cobra? É isso. O fator principal para a guerra dos bárbaros acontecer foi o pessoal não aceitar calado. Foi o pessoal reagir a essa imposição cultural, a essa imposição escravista e essa tentativa de expropriação das terras que os povos indígenas do sertão já habitavam há muito tempo. E aí, eles se uniram nessa Confederação dos Cariri, tá? Que é o nome, que é justamente a confederação, a reunião desses povos indígenas, na intenção de resistirem contra essa investida do colonizador. Se uniram diversos povos para guerrear contra quem? Entre eles mesmos? Guerrear povo indígena contra povo indígena? Não, para guerrear contra os europeus. Tá? Então, aí, pessoal, vocês percebem a primeiro momento essa guerra dos bárbaros em si, na definição do autor mais citado pela UPE, que é Pedro Pontoni, e agora vocês vão ver justamente quem? Os colonos, tá? Contra os cariris. Como aconteceu essa guerra aí, a gente não vai entrar nesses méritos, tá? É um assunto muito aprofundado para o ensino médio. Tá? A gente vai ficar aí na superficialidade, que é justamente o histórico que a UPE cobrou de vocês. Tá? O que foi essa guerra? Quais são os motivos? Pode vir uma cobrança de por que eles reagiram. Vocês já sabem. Tá? Vocês estão tendo aula disso. Então, colonos versus cariris. Tá? Mais uma vez, a gente percebe aí, nesses dois eventos que eu fiz questão de colocar, Guerra do Recôncavo e Guerra de Açu, a participação de Pernambuco. Mas vocês precisam entender que esses conflitos não foram homogêneos. Não aconteceram apenas uma vez, em apenas um território. São conflitos heterogêneos em toda diversidade do sertão do Nordeste. Tá? Em todos, na maior parte dos lugares aconteceu conflito, na maior parte das capitanias. E aí, a gente tem mais uma vez uma definição de Pontoni aí, ó. No tópico 1 diz o seguinte: segundo Pontoni, nos conflitos de guerra foram utilizados, tá aí uma coisa importante que o colega falou no começo aí, tá? A mão amiga do aliado português, que era quem? O indígena, que era denominado de Tupi. Tá? Pedro Pontoni ressaltou e afirmou, tá? A importância e a existência desse fato aí. Tá? De fato, aconteceu no conflito de guerra, tá? Foram utilizados
indígenas aliados aos portugueses. Foram utilizadas, além desses indígenas, as táticas de guerra deles. Tá? Eles conheciam o território, eles tinham já uma certa experiência. Então, não só eles, como mão armada, foi utilizada, mas também as suas estratégias e táticas de guerra. As tropas contavam com aproximadamente 300 soldados e 600 indígenas flecheiros, que foram retirados de onde? De qualquer lugar? Não. De aldeamentos que já existiam. E a ordem para tirar eles desses aldeamentos foi dada de forma administrativa pela coroa. E a intenção de utilizar eles, de utilizar a força dos indígenas aldeados aqui no litoral contra a Confederação dos Cariris, de fazer eles lutarem contra eles mesmos, de certa forma, era justamente na intenção de utilizar as táticas de guerra e o apoio do braço armado, tá? Na intenção de derrotar essa Confederação do Cariri. Primeiro momento ali, uma batalha mais expressiva, a gente tem a Guerra do Recôncavo, tá? Que foi de 51 até 1659. Não foi 8 anos consecutivos de guerra, mas dá para entender por que durou tanto tempo essa guerra. Tá? Não eram eventos, digamos assim, que únicos, como eu já falei. Tá? Faço questão de salientar, da mesma forma que diversos eram os povos indígenas, diversas eram as nações, as culturas indígenas, diversas também foram as batalhas travadas. Por quê? Não foi apenas uma tropa direcionada para lutar no Recôncavo. Não foi apenas uma tropa direcionada para lutar em Açu. Não. Diversos foram. A gente tem aí, a primeiro momento, as tropas do Rio Grande indo na Guerra do Açu, as tropas ali da Bahia indo em direção ao Recôncavo Baiano, mas logo mais a gente tem algumas ordens expressas pelo governador-geral, Matias da Cunha, pedindo ajuda a outros governadores de província. Tá? Por exemplo, a gente tem aí na Guerra do Açu, que participou Pernambuco, Rio Grande do Norte, Piauí e Paraíba. Tem aí o governador-geral, que é Matias da Cunha, pedindo ajuda a João da Cunha Souto Maior, que é governador de Pernambuco e também é o capitão-mor da Paraíba, Amaro Velho de Cerqueira. Por quê? Porque em Açu, o negócio lá estava bem tenso. Como eu falei para vocês, os povos indígenas lá estavam organizados, eles dominavam, tinham o janduís, por exemplo, eles tinham cavalos, conseguiam fazer investidas, mataram cabeças de gado, mataram 45 fazendeiros ali em um ataque só. Mataram do nada, professor? Não. Eles tinham tido seus filhos, tá? Os 2 filhos de um chefe lá do janduís, de um dos chefes, foram capturados e levados para exposição, tá? Para a Europa. E aí o pessoal já ficou revoltado. E outro momento depois, um desses filhos foi morto. E aí o pessoal se revoltou e começou a reagir. Além disso, acontecia muita coisa. A gente tem aí investidas contra mulheres, aprisionamento de crianças, tá? No âmbito geral, não só os filhos das lideranças. Então, você tem aí os nativos lutando com mais ênfase, né, com afinco maior e causando destruição, sim, também do lado da coroa. E aí o pessoal começa a pedir ajuda, começa a se mobilizar. Olha, vai lá, luta. Ó, Bandeirante, tu que é especialista em capturar indígena, vai também. Tá? Todo mundo destinado, o terço de Felipe Camarão, o terço de Henrique Dias, que lutou na expulsão dos holandeses, vai também. Pernambuco, junta a força aí, vai todo mundo. Vamos embora. Ah, mas a gente estava lutando contra os holandeses e a maioria dos escravos da gente foi fugindo. Eles estão tudo em Palmares, a gente estava direcionando tropa para Palmares. Esquece Palmares. Se direcione aí ao sertão. Acabe com essa confederação dos cariris. Eu quero aí que não fique se possível. Isso é inaceitável, trazendo prejuízo para a coroa. E aí o pessoal, ele começa a bater de frente com mais afinco a essas investidas. Principalmente a investida que aconteceu aí em Açu. Tá? Lá tem o Rio Piranhas, Açu, tem um território muito vasto
tem uma passagem de rio aí muito vasta nesse território, uma grande concentração de povos indígenas estava nessa região, então, naturalmente, uma grande concentração, tá, de uma resistência indígena estava situada nesse local, tá? Tanto aí quanto no recôncavo baiano. Se tinha muita gente para lutar, então, naturalmente, muita gente para resistir contra essas tropas. Aí os embates aí foram os mais sangrentos e violentos possíveis. Apesar de que a Guerra dos Bárbaros ela não é considerada um dos conflitos mais sangrentos da história, tá? E nem ter tido, através do fio da espada ou do disparo através da pólvora, tido o maior número de baixa dos nativos. A gente tem aí a morte ocasionada por doenças em grande volume, tá? Visto que esses povos indígenas não tinham tido contato com esses povos, alguns deles não tinham tido contato com esses povos europeus, com os colonizadores, tá? Que trouxeram aí da Europa uma imensidão de doenças, tá? Doenças virais. Então, dá para entender aí, meu povo, que nessa luta aí de colonos contra os cariris, a gente consegue perceber, tá? O que eu quero, o que eu trouxe nesse slide aqui para vocês, tá? A minha missão é que vocês entendam que tiveram diversos conflitos, que diversos eram os povos indígenas, tá? E que Pernambuco, sim, participou da resistência contra esses confederados, tá? Contra os cariris. E aí, meu povo, esse movimento aí de confederação dos cariris, a Guerra dos Bárbaros, a Guerra Justa, gerou algumas consequências. A Guerra dos Bárbaros ela vai chegar ao fim com o extermínio dos grupos envolvidos na confederação dos cariris. Muitas tropas foram direcionadas para o sertão, a fim de aniquilar todo esse resistente. Tá? Aniquilar, fazer cativo, aldeiar. Tá? A intenção da coroa era justamente acabar com qualquer faísca que fosse de uma possível revolta no futuro. Tá? Então, a Guerra dos Bárbaros ela vai chegar ao fim com o extermínio dos grupos que estavam envolvidos na Confederação dos Cariris. Os indígenas que restaram, alguns fogem e outros são escravizados. Tá? Mesmo com o fim da Guerra dos Bárbaros, não pararam com a perseguição a essas populações indígenas. Estava muito longe de acabar. Foi aí que eles se utilizaram cada vez mais da narrativa de que um grupo específico resistiu, né, que dirá esses outros grupos aí tem que perseguir todos, tem que acabar com todos, e muita gente inocente que não participou da Guerra dos Bárbaros acabou morrendo. Tá? Acabou sendo escravizado. A gente tem também outros detalhes, pessoal, que é, por exemplo, a população que estava habitando ali nos sertões, não a população dos povos indígenas em si, mas uma população ali de pessoas que foram para lá ocupar o sertão, pessoas que foram para lá fazer acontecer a pecuária, famílias, estruturas que foram para lá, muitas vezes acabaram se sentindo um pouquinho inseguro. Por quê? Porque esse clima de guerra estava acontecendo e juntamente com as tropas portuguesas, que estavam destinadas a acabar com os confederados, dentro dessas tropas a gente também tinha presente muitos criminosos, tá? Pessoas à margem da sociedade que também foram levadas para isso. E aí o pessoal começou a entrar em vila, começou a roubar, a pintar o set. Então, você tem aí, mesmo com o fim dessa Guerra dos Bárbaros, a perseguição a essas populações indígenas constante, tá? A fim de evitar uma nova confederação. O extermínio das populações indígenas, mesmo sem apresentar resistência, como eu falei para vocês, continua a acontecer. E fatores biológicos como gripe, varíola, tuberculose, ISTs, contribuíram diretamente para a diminuição numérica desses povos. Tá? A maioria das baixas foi através desses fatores biológicos. E aí, a gente tem o aldeamento como uma das opções mais utilizadas
para conter possíveis motins desses nativos. E foi uma importante ferramenta de aculturação. Tá? O aldeamento, ele era uma espécie de campo de concentração, tá? Com licença dessa palavra, para poder fazer com que os nativos eles esquecessem a sua cultura. Ô, professor. Fala, meu filho. Esses aldeamentos era tipo uma espécie de prisão também, assim, poderia dizer assim, dessa forma, ou não? Não necessariamente uma prisão. Tá? Quando a gente fala de prisão, né, a gente não pode falar de aldeamento, não. Aldeamento é um espaço, tá, que está destinado para educação, para instrução, para ter um espaço religioso, espaço de eles tinham uma certa liberdade lá, né, nesse aldeamento, né? A proposta desse não para sair do território, né? Mas a proposta do aldeamento é justamente bater de frente contra essa opressão, né? Que seria justamente como os colonos queriam chegar nos povos indígenas, queriam chegar já na tora, escravizando, né? Botando quente, tocando terror, sem dar a oportunidade deles aprenderem, dos que aceitassem, né? Aprenderem a cultura europeia, aprenderem sobre o cristianismo. Então, já que o aldeamento era uma alternativa, ou seja, não era um espaço de agressão, não era um espaço de prisão, de coisa forçada. Não, o aldeamento é uma alternativa. Pô, se tu não aceitar, tu vai morrer. Tu vai querer o quê? Não, quero ser aldeado, lógico. Aí isso não impede deles organizarem dentro do aldeamento alguns tipos de resistência, tá? Mas você não pode caracterizar um aldeamento como um espaço de violência, não. Tá? O aldeamento é justamente uma opção utilizada para limpar a memória desses nativos, tirar a cultura deles, tá? E impor essa outra cultura europeia através do cotidiano. Não é nada imediato, não é nada através da força bruta, não. E aí, meu povo, a gente vai entrar agora na parte das questões. A primeira questão é da UPE-NET, a banca de vocês, e não é uma questão de 2016. Eu poderia ter trazido a questão de 2016, 2018, mas a gente foi pesquisar e procurar uma questão atualizada. Então, vocês têm aí 2 minutos para resolver essa questão. 2 minutinhos aí para vocês responderem essa questão. Beleza. Beleza? Quero ver se vocês aprenderam alguma coisa hoje, porque se aprenderam, vão responder.
E aí, deu tempo já, pessoal? Todo mundo letra E? Unânime aí, ó. Todo mundo letra E. Pessoal, tá todo mundo me ouvindo aí tranquilamente? Sim. Perfeito, massa. Vê só. A gente tá aqui. Vai dar 6 da noite. 6 da noite. E a gente chegou na questão, tá? Na questão que talvez garanta para você uma questão lá no futuro, tá? No dia da sua prova. A gente tem aí uma questão da UPE, que é a banca de vocês até então, do ano 2023. Essa questão aí, ela é uma questão para professor de história de um município aqui de Pernambuco. É uma prova elaborada para professor de história. Vocês acharam a questão difícil? Sinceramente. Não. Tava muito fácil. Não. Porque Vocês acham que estava fácil porque vocês nascem de tudo ou porque vocês aprenderam? Ficou fácil porque a gente aprendeu agora mesmo. Acabaram de ver e outros já sabiam. Outros já tinham já esse conhecimento. Por quê? Porque estudaram. Então, eu garanto para vocês, se uma questão de professor de história, que é uma questão específica, cobrou isso da Guerra dos Bárbaros, que é uma cobrança superficial, ele quer saber o que aí, ó? Durante o processo de colonização na América Portuguesa, vários foram os conflitos travados entre diferentes grupos, em todas as regiões, que depois formariam o Brasil. Alguns desses conflitos foram basilares, ou seja, foram importantíssimos, foram bases na formação das capitanias do Norte, inclusive em Pernambuco. Um desses conflitos foi a chamada Guerra dos Bárbaros, ocorrida entre meados do século XVII e as primeiras décadas do século XVIII. Padrão. Assinale a alternativa que melhor sintetiza o que essa guerra representou. O que é que a UPE quer? Uma síntese do que a guerra... O que é uma síntese, pessoal? O que é síntese? O que é sintetizar algo? É você resumir algo. Simplesmente. Por exemplo, QAP. QAP quer dizer o quê? Estou pronto, estou em condições. É você pormenorizar algo. Não fazer ele relevante, tá? Mas você fazer uma síntese. Por isso que no meio da aula eu perguntei para vocês. E aí, vocês conseguem definir o que é a Guerra dos Bárbaros? O que foi a Guerra dos Bárbaros? Qual foi o motivo? O que foi que... Por que ela foi provocada? O que foi que ela resultou? E a galera aí conseguiu falar uma coisa ou outra. Mas vê como a UPE olha a Guerra dos Bárbaros. Assinale a alternativa que melhor sintetiza o que essa guerra representou. Letra E. Uma guerra travada entre colonos luso-americanos e nações indígenas habitantes do semiárido. Semiárido é aqui no litoral? Não. É onde? Sertão. Sertão. Então vocês precisam ter um conhecimento em conjunto com o quê? Com geografia aí. Tá? Prova de história não é só de história, geografia não é só de geografia, matemática não é só de matemática. As provas, a prova está conectada. Aí vocês vão perceber isso aí. Uma guerra travada entre colono luso-americano e nação indígena. Perfeito. Nação indígena de qualquer lugar? Nação indígena do litoral? Não. Nação indígena habitante do semiárido. E essa guerra que foi travada entre esses dois grupos foi provocada pelo quê? O que foi que provocou? Ah, te achei feio. Ah, eu quero guerrear contra... Não, pô. Eu falei para vocês e repeti aqui inúmeras vezes. Talvez tenha ficado até chato de tanto que eu repeti. Mas garante para você uma questão na prova. E uma questão de Guerra dos Bárbaros que sempre caiu na prova da UPE para PM. Se para uma prova de professor eles consideraram importante, imagina para a prova da PM. Vocês acham que não vai cair sobre Guerra dos Bárbaros, não? Vocês acham que ele vai perguntar o que foi a Guerra do Açu, quais foram os participantes? Não, meu filho. Na Guerra do Recôncavo, não, meu filho. Ele quer saber o quê? O que foi a Guerra dos Bárbaros. Ele quer um resumo, uma síntese. E você sabe que foi o confronto, uma guerra travada entre colono luso-americano e nação indígena. Habitante de onde? Do semiárido, do interior. E foi provocada por quê? Porque a nação indígena resistiu. Resistiu por quê? Por que ele estava resistindo? Porque tinha alguém que queria fazer o quê?
ocupar os seus territórios para colocar o que ali dentro? Fazenda pecuarista. Tem alguma coisa diferente do que a gente viu nessa aula? Esse é o momento que vocês respondem. Não. Não. Não tem. Então, como a colega falou aí, ó. O segredo é revisar a história. Depois que aprende, meu povo, o segredo é revisar a história. Pegar a síntese, o resumo e escrever aí, ó. Escreve: a Guerra dos Bárbaros foi travada entre colonos luso-americanos e nações indígenas que habitavam o semiárido ou o sertão. Não é qualquer tribo indígena, não. Não é qualquer nação indígena, não, perdão. Provocada pela resistência desses indígenas à ocupação dos colonos em seu território, para colocar lá fazenda pecuarista. Excelente. Parede do quarto está cheio de resumo de história. Excelente. Excelente. E aí, as outras alternativas aí, algumas chegam a ser até piada, né? Uma série de conflitos entre colono português e invasores holandeses e franceses. Tem alguma coisa a ver com Guerra dos Bárbaros? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Tá? Em torno da exploração de pau-brasil e do direito de fundar engenho de açúcar. Você acha que tem gente que não marca isso, não, é? Tem gente que marca isso, sim. Tem gente que com certeza marca isso, sim. Mina de ouro e diamante, não, meu filho. Um conflito que explodiu entre colono paulista e imigrante português em torno da posse e exploração da recém-descoberta mina de ouro e diamante. Não, de forma nenhuma. Tá? Mas não é um assunto, não é uma questão ridícula, não. É você que está sabendo demais. Olha assim, porque dos mais de 100 mil inscritos que essa prova vai ter, muita gente vai errar uma questão como essa. Se veja como felizardo de estar dominando e sabendo esse assunto. Tá? E cada vez leia mais, se especialize mais. Por quê? Porque a banca ela pode sim deixar uma questão dessa um pouquinho mais trabalhosa. E por pequenos detalhes, por excesso de confiança, tipo o cara que era professor de história, estando no segundo período já, perdeu algumas questões, tá? Por excesso de confiança. Vocês aprenderam, mas revisem. Trabalhem outras possibilidades. Hoje, como professor de vocês, eu estou aqui trazendo a série de cobranças que a UPE fez, resumido em alguns slides, e mostrando uma questão do ano que você está vivendo, 2023. Essa questão aí foi de março, questão para professor de história. Se ele cobrou assim para professor de história, ele vai cobrar como para uma prova de nível médio? Acreditem. Acreditem no ensino e na metodologia de quem já participou desse processo. Eu já fiz essa prova 2 vezes. Eu sou professor disso, eu estudo isso agora. Principalmente porque eu levei uma porrada na última prova. Como é que eu vou baixar a cabeça para isso? De forma nenhuma. Eu vou estudar e vou virar especialista nisso. A ponto de bisurar essa questão aí para vocês. Segunda questão para vocês, para a gente finalizar o encontro da gente de hoje. Resolvam aí rapidinho essa questão, vá. Alô? Opa! E aí, pessoal, gostaram da aula? Hã? Terminou? Então, resolvendo a última questão aí. Quer resolver não? Quer ajudar o menino, não? Não sei mais não, pô. A Guerra dos Bárbaros foi um período de resistência e luta indígena contra o avanço da colonização. Na segunda metade do século XVII, a expansão da economia e, portanto,
da fronteira criou novas zonas de contato e fricção com as populações, resultando em um conflito armado. E essa data aí também está pula. A Guerra dos Bárbaros mais se aproximou de uma série homogênea de conflitos entre índios e luz brasileiros, não se configurando como uma forma eficaz de resistência. Falso. Resultado de diversas situações criadas ao longo da segunda metade do século XVII, com o avanço da fronteira da pecuária e a necessidade de conquistar e limpar as terras de criação pelo gado. Essa série de conflitos também envolveu quilombolas e bandeirantes. Até é de letra C. Várias indígenas. Eu acho que eu iria letra C. Conheço a questão dos ataques dos bárbaros, as fazendas e vilas do Nordeste. E o fracasso completo das investidas das tropas. Fracasso completo. E aí? Vai com esse povo não, com ele. Oi? Vai com o povo não. O povo tá na C, né? É? Na C não. Eu não tô indo não, pelo povo não. Tô indo os ataques das fazendas e vilas do Nordeste, fracasso completo das investidas. Tá todo mundo na C, eu vou dizer já por que não é letra C, tá? Professor, enquanto o senhor vai dizer isso, eu estava analisando rapidinho aí, que eles falam de limpar para o gado. Eu acho que eles afastaram o gado, não foi isso? Salvo engano. Para não atrapalhar lá as plantações de açúcar. Não, a gente tá falando aí de quê? De um contato no interior já, né? Não tá falando de cana-de-açúcar aqui, não. Ah, sim. Ó, essa alternativa C tá errada aí, porque tá dizendo que envolveu quilombola e bandeirante, tá? Quilombola, não. Pelo contrário, a gente tem aí o desfile de tropas. As tropas estavam focadas lá nos quilombolas. Tinham acabado de sair da luta ali de restauração contra os holandeses, na expulsão dos holandeses. Mas, nesse momento, as tropas que estavam destinadas para o quilombola saíram desse foco dos quilombolas e foram redirecionadas para os sertões. Tá? A alternativa correta, pessoal, é a letra A. Tá? Por incrível que pareça, essa é uma questão um pouquinho mais trabalhosa, bem mais trabalhosa do que a outra. Tá? A outra é uma questão da UPE. Vocês resolveram rapidinho. É uma questão para professor de história, questão do ano vigente. A gente garimpou e achou essa questão, 2023. Tá? Vocês resolveram rapidinho, que é justamente o que a UPE cobra, que é a literalidade do que foi a Guerra dos Bárbaros. Ela pediu o quê? Uma síntese. Aqui, ela já diz assim, ó, assinale a alternativa correta. E aí tem muitas afirmações e muitas possibilidades aí de vocês acabarem misturando os assuntos. Tá? Mas na letra A, que é a correta por quê? Porque ele fala o seguinte: na segunda metade do século XVII, perfeito, a expansão da economia. Por que a expansão da economia? A economia, que era apenas açucareira, devido à crise, agora necessitava de quê? De uma renovação, ampliar os horizontes. Tá? Agora, também, economia pecuarista, ou seja, e a expansão da economia e, portanto, da fronteira. Por que fronteira? Porque não podia ser feita a economia a agropecuária lá no litoral. Tá? Então, portanto, a expansão da fronteira criou novas zonas de contato. Contato entre quem? Falei para vocês agorinha. Contato entre colonos e povos indígenas. E esse contato gerou o quê? Fricção. Fricção é atrito, pessoal, em outras palavras. Fricção com as populações autóctones. O que é autóctone? Autóctone é uma população que vive naquela região, tá? Com base naquela terra, o que aquela terra dá. Enfim, resultando, tá? E o resultado desse contato, desse atrito foi o quê? Um conflito armado entre colonizadores e essas populações. Tem alguma coisa de errado? Não. É a mesma coisa do que a outra alternativa, só que está sendo explicada de uma forma um pouquinho mais rebuscada. Palavras um pouquinho mais técnicas, tá? Mas faz parte também. Falo para vocês, se eu fosse para essa questão, sem ter estudado antes, sem conhecimento, com certeza eu erraria, tá? Como algumas pessoas também erraram. É normal. Se ele bota uma questão agora de matemática para mim, eu vou na lógica. Se eu não conseguir resolver na lógica, vai dar ruim. Mas faz parte.
Tá? O que vale é que está eu e ele aqui aprovados e que os senhores também estarão aprovados. Eu tenho certeza disso. Mas isso depende de uma decisão que você vai fazer hoje, tá? Agora, nesse momento. Por isso que ele está aqui de volta na live. Fala aí, mestre. E aí, pessoal, gostaram da aula? Perfeito. Aula top, velho. Então, o Gilberto vai estar com a gente aí na matéria de história. E a ideia dessa aula aqui é vocês testarem aí como é o aprendizado de uma forma semipresencial. Por que a gente não diz online? Porque se a gente falar online, vai remeter àquela aula tradicional, né? Que é aquela aula gravada que fica lá no site, o cara assiste a aula e acabou-se. Aqui você tem uma interação com o professor. Então, uma maneira diferente de você conseguir aprender, entendeu? Tá me ouvindo aí? Sim. Então, é isso que a gente quer fazer. No começo da live aí, o Guerreiro perguntou a mim quando é que a gente ia para Araripina. Eu fiz, a gente já está em Araripina. Se você está assistindo a live de Araripina, a gente está em Araripina. Tem gente de Alagoas, tem gente da Bahia, Chinoaldo, tem gente de Petrolina. Então, a gente está em todos esses lugares, pô. Não tem como a gente fisicamente estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas, para isso, a gente usa a internet a nosso favor. Internet não é só para o cara ficar vendo fofoca, não, pô. Internet para a gente usar e fazer isso aqui. Só que muita gente tem o preconceito ainda de, eu só aprendo de um jeito, só aprendo do outro. Não, pô. O cara aprende do jeito que o cara quer aprender. O cara quer fazer um bolo. Tu não vai em um curso, não, pô. Tu tá na internet. Como é que faz um bolo? E tu vai conseguir. Então, essa questão de aprendizagem, você aprende da forma que você quiser aprender. Se você botar na cabeça que você vai aprender, você consegue. Aí, Júlia, de Fortaleza. Agora, se você botar aí que não vai aprender, meu amigo, aí realmente você não consegue. Então, aí é que tá. A gente tem aí um prazo de validade, seja para o edital, seja para a prova, que é de janeiro. Então, na pior das hipóteses, se o edital sair em janeiro, a gente tem no máximo de 2 a 3 meses para a prova. Então, não tem tempo mais do cara ficar pensando, não. Agora é focar e estudar. Por isso que a gente está aqui mostrando esse método para vocês, tá? Então, a gente tinha fechado lá as matrículas, a gente reabriu hoje a matrícula semipresencial com o mesmo desconto lá, deixando o preço semipresencial. Então, vocês que sonham aí com a farda e viram que dá para aprender e querem aprender, a gente aguarda vocês naqueles links que estão lá na descrição do grupo. Beleza? Coelho, qual é o valor do curso? O valor da matrícula está 700. A gente colocou por 500 nessa pré-matrícula, para quem não é aluno. O cara que já é aluno tem um desconto ainda maior. Porque a gente tenta valorizar as pessoas que estão com a gente. Pessoal, beleza. Qual que é a ideia? A gente hoje deu esse rolo aqui e tal. Eu só disponibilizei o link para entrar nessa live aqui no grupo semipresencial, porque é um grupo focado para isso aqui. As outras pessoas, infelizmente, não deu para entrar aqui e assistiram pelo YouTube. Não tiveram a oportunidade de ter essa interação com o professor. Então, a gente priorizou as pessoas que estavam ali com a gente desde antes, que entraram ali. Então, assim como a gente prioriza as pessoas que estão com a gente antes, os alunos têm esse desconto, tanto aluno do online como do presencial, porque deram aquela moral a gente anteriormente. Então, você que vai entrar aqui com a gente agora, futuramente você também irá colher os frutos aí de fazer parte da equipe, entendeu? Aluno do online também conta. Aluno presencial e do online, a gente não distingue não, irmão. Aluno é aluno. Bom. Beleza? É isso aí. No mais é isso. Queria agradecer ao professor Gilberto aí, que está aí de férias, que disponibilizou o horário do domingo aí para fazer essa aula aí com a gente. Foi massa, meu irmão. Para mim é um prazer, uma satisfação sempre estar aqui. Tá? Eu estou fazendo o que eu gosto, por isso eu faço com um sorriso no rosto, com a tranquilidade e ajudando outras pessoas. Né? Rapidinho, para aluno do online, do presencial, fica pela metade dos 700, que é 350. Melhor do que isso aí, meu amigo. Caramba! Para aluno que é do seu curso de matemática, tem um descontinho também? A gente arruma, vou botar no grupo aí também. Divide com ele esse valor? É até 12. Pega o exemplo aí de Gilberto. 2016, eu paguei um cursinho, era R$800. Eu paguei em 3 vezes. Eu não tinha com o que pagar. Depois que eu concursei, meu irmão, eu limpei meu nome, limpei tudo. Tá? Não tem problema, não. Só basta você querer. Tá? Tô pagando bizu aí. Uma coisa que aconteceu comigo. E por faixa de Fortaleza aí, ó. Eu tive aí, viu? Olha. Isso aqui é o quê? O senhor reconhece? É o do Alambi. Canoa Quebrada, Jericoacoara e Fortaleza. Foi bom demais. Pensa no estado.
Pensa no estado bom. As aulas... Aqui em Pernambuco, viu? Esqueci o nome do faixa aí de Fortaleza. Vem embora pra cá também. Júlio. As aulas do semipresencial vão acontecer todas as noites ou não? Isso, de segunda a sexta. Certo. Isso aí é sinônimo. Mas em horário específico, por exemplo? Horário específico. De manhã vai ser de 8 às 11 e de noite vai ser de 19 às 22. 19 às 22. Beleza. Tem que colocar um horário, pô, porque se ficar tentando personalizar, dá errado. É igual presencial da gente. Presencial de 7 às 10. É isso, vai ser a mesma coisa. Só de você poder assistir de onde você estiver, meu amigo, e eu poder estar ministrando a aula de onde eu estiver, vocês vão ver como é que vai ficar muito mais fácil. Tanto para você, no seu conforto aí, compreender o assunto, e eu para passar o assunto também, pô. Mais paciência. Exatamente. E só mais uma coisa. A mesma conta que eu fiz na aula passada, no domingo passado. São 42 encontros, certo? 42 encontros, você não leva, pelo menos aqui na região metropolitana, é muito difícil alguém levar menos de 2 horas de deslocamento e de volta. Porque tem muito trânsito, tal, não sei o quê. Então, tendo como média aí 2 horas, principalmente o pessoal que mora no interior. O pessoal que mora no interior tem que pegar ônibus com 100 km de distância. O pessoal do outro estado nem tem a possibilidade de ir para o presencial, que não tem. Então, aí o que é que acontece? São 2 horas de deslocamento diária, pô. Vezes 44 encontros, são 42 encontros, são 84 horas que tu vai ter a mais do que teus concorrentes, pô. Questão financeira. Tu sair de casa para tu ter que gastar com lanche, com passagem, se for de veículo, tem que pagar estacionamento, gasolina, como é o nome? O desgaste do veículo, enfim, tudo aí tu não gasta menos de R$10 por dia, não, pô. Com lanche também, é de 10 a 20 reais. Isso eu não estou falando nem da matrícula do curso. Eu estou falando só de gasto diário. Então, se tu gastar R$10 por dia, juntando aí tudo, que eu acredito que seja mais do que isso aí, 10 vezes 42 dá 420, pô. É quase o preço do curso, com lanche. Então, isso só de economia. Eu não estou nem falando da matrícula do curso lá, que tu vai ter que se matricular. Enfim, a ideia é mostrar aqui que dá para aprender, mostrar a qualidade do professor, e o resto aí é com vocês, velho. A parte da gente a gente está fazendo. É uma modalidade nova, porém, acredito que vai vingar. E quem chegar primeiro, meu amigo, quem se adaptar primeiro, com certeza vai colher o estudo primeiro. E aí agora não tem tempo mais não, a prova já está aí. Com certeza. Beleza, pessoal? Padrão. Eu vou abrir o grupo agora, quem quiser ter alguma dúvida pode mandar mensagem lá. Beleza? Show de bola. Valeu, mais. Valeu. Espero vocês aí, viu? Sendo presencial, viu? Simbora. Espero vocês. Valeu.